Esta é a quarta de uma série de aulas sobre o novo desenvolvimento brasileiro. A primeira aula tratou da situação em que estamos. Brasil, caldeirão de energia humana, de dinamismo, de vitalidade, parou. Estamos estagnados inteiramente. E o país é governado por uma aliança entre o financismo e o pobrismo, representados simultaneamente pela suposta esquerda e pela suposta direita. Agora dizem que precisamos de uma terceira via, porque o país estaria polarizado. Na realidade, precisamos de uma segunda via, de uma alternativa a esse não projeto que está matando o país. O tema da primeira aula foi essa situação e a necessidade de construir uma alternativa para ela. A segunda aula versou o começo de uma saída, que eu chamei o capitalismo popular. Nós precisamos radicalizar a concorrência, o espírito de iniciativa, aproveitando a nova base providenciada pelo Novo Brasil, a multidão de emergentes e de batalhadores que vem de baixo, abraçando uma cultura de autoajuda e iniciativa e uma teologia de superação. Precisamos organizar um desenvolvimento que providencie oportunidades e capacitações para a nova maioria brasileira, empurrada para trás, vegetando na estagnação, mas cheia de energia empreendedora e criativa. De um lado, as pequenas e médias empresas retrógradas da nossa vasta periferia produtiva, e, de outro lado, a multidão de agentes econômicos individualizados. Os informais e os precarizados da economia formal são hoje a maioria da nossa força de trabalho. O Brasil, desorganizado e desqualificado, precisa de um novo projeto produtivista e capacitador. Este é o curto prazo. Na terceira aula, abordei o médio prazo. No médio prazo, é preciso organizar a travessia desse capitalismo popular para uma economia do conhecimento includente. Há uma nova vanguarda no mundo, ela mal existe no Brasil. É o que chamamos a economia do conhecimento. Mas onde ela existe no mundo, tanto nos países mais ricos como nos maiores países em desenvolvimento, ela existe numa forma insular e excludente. Franjas que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Nesta terceira aula, tratei de como nós podemos começar a transformar essa economia do conhecimento para poucos numa economia do conhecimento para muitos, organizando no país e dando ao mundo o exemplo de um vanguardismo socialmente includente. O tema central aí foi a reinvenção da tecnologia. A alta tecnologia numa forma aproveitável pelos pequenos e médios produtores da retaguarda econômica e pela multidão de agentes econômicos individualizados.
Uma alta tecnologia que prefira o empoderamento e o equipamento do trabalho e do trabalhador, a substituição do trabalho, a automação. E, sobretudo, um horizonte de futuro que veja como objetivo derradeiro não a construção de uma máquina, a chamada inteligência artificial geral, que substitua a mente humana, mas aparelhos com poderes computacionais muito superiores aos nossos, mas sem o precioso tesouro que temos, que é a imaginação. E, portanto, organizar a parceria entre a máquina algorítmica ou formulaica e o trabalhador com a imaginação. Agora, nessa quarta aula, eu quero tratar do longo prazo. Não é nada de imediato, mas como em toda proposta programática, precisamos ter rumo. E o rumo precisa ser definido por um horizonte de futuro. O tema crucial aqui, de que tratarei nesta aula, é a reorganização da economia de mercado, sobretudo no seu cerne jurídico e institucional, que é a lógica da propriedade privada. E o objetivo será reorganizar a propriedade, o regime de propriedade e a própria ordem de mercado para dar à maioria acesso aos meios de produção. Foi o tema de que Karl Marx tratou sob a égide de uma ideia de socialismo, de substituição sistêmica de um sistema por outro, mas que eu quero tratar sob a égide de outra ideia. Essa outra ideia é que as mudanças estruturais reais na história são sempre fragmentárias, não tomam a forma da substituição de um sistema por outro. As grandes mudanças se fazem fragmentariamente, passo por passo e parte por parte. Não é arquitetura, é música, é uma sucessão de passos. E o que eu quero agora é pautar a nova música do novo desenvolvimento brasileiro. O Brasil é um país anárquico, sincrético, caracterizado pela mistura de tudo com tudo. O país onde o sincretismo é, ao mesmo tempo, o problema e a solução, precisa de uma ideia de desenvolvimento de longo prazo que mostre como podemos transformar a nova vanguarda mundial da economia do conhecimento em oportunidade para as grandes maiorias. A construção do nosso destino, do nosso futuro, é inseparável da nossa capacidade de encarnar uma mensagem para a humanidade. Este é o projeto agora dessa quarta aula, final da série sobre o novo desenvolvimento brasileiro. Eu inicio a minha argumentação com uma proposição teórica. A proposição teórica é que a economia de mercado não tem uma forma singular, única e necessária. Ela pode tomar formas radicalmente diferentes. O fundamentalismo de mercado é a ideia central do neoliberalismo ou do dogmatismo neoliberal. A sua ideia é que a economia de mercado tem uma só forma canônica,
Se Robinson Crusoe, na sua ilha, continue comerciando, trocando, segundo essa ideia representada, por exemplo, pelo filósofo Hayek, ele eventualmente reproduziria toda a sistemática do direito privado alemão. Quer dizer, a ideia absurda de que implícita na prática das trocas e da economia descentralizada, há um desenho institucional único. É esta ideia que nós temos que combater e substituir. Se nós concebermos a economia de mercado, mesmo na sua forma mais abstrata e especulativa, ela tem, no mínimo, duas dimensões, dois lados. Um lado é a descentralização econômica em sentido absoluto. Quer dizer, o número de agentes econômicos autônomos capazes de empreender e trocar por sua própria conta e seu próprio risco. A segunda dimensão da ideia de uma economia de mercado é o grau do controle que cada um desses agentes tem sobre os recursos a seu dispor. O grau é absoluto ou é relativo? É permanente ou é temporário? É unificado ou é fragmentário? Por exemplo, pode ser transmitido pela transmissão hereditária da propriedade ou não. No conceito do fundamentalismo de mercado, e na verdade no conceito comum abraçado pela grande maioria dos ideólogos e dos economistas, essas duas dimensões, a descentralização em sentido absoluto e o caráter absoluto do controle, vão juntas, não, são inseparáveis. Mas não são inseparáveis, pelo contrário, são contraditórias. Uma das maneiras mais poderosas de aumentar a descentralização absoluta é relativizar o controle que cada agente tem sobre os recursos à sua disposição. Uma forma primitiva, simples de fazer isso é, por exemplo, tornar o acesso aos meios de produção temporário. A ideia comum, corriqueira, por exemplo, da divisão do tempo na propriedade de um mesmo bem, como o compartilhamento de uma casa por proprietários que moram nela certo número de meses ou semanas cada ano. A propriedade privada tradicional, na verdade, uma invenção da teoria jurídica do século XIX, a propriedade unificada, absoluta, que atribui todos os poderes da propriedade a um único titular, o proprietário, e reúne todos esses poderes num único direito, a propriedade privada absoluta, é uma anomalia, uma exceção na história universal do direito. A forma normal da propriedade na história mundial do direito é a forma fragmentária. E a propriedade unificada, a invenção do século XIX, é a exceção. A propriedade privada absoluta, essa exceção do século XIX, tem uma grande vantagem e por isso deve sempre continuar a existir como uma das formas de descentralização econômica.
A grande vantagem é que ela permite a alguém, o proprietário, o titular da propriedade, fazer algo em que ninguém mais acredita, em vez de ter que organizar um consenso. Ela, portanto, é o escudo jurídico dos hereges. Mas ela não deve ser a única forma de descentralização econômica, porque esse dogmatismo unificador suprimiria a própria lógica do mercado que exige um experimentalismo audacioso. O experimentalismo não é simplesmente sobre o que produzir ou como produzir, é sobre a própria organização institucional e jurídica do mercado. O mercado precisa ser experimentalista sobre si mesmo e não apenas sobre os seus processos e produtos. Imaginem, por exemplo, como um exercício especulativo, um experimento mental, o seguinte sistema. Os meios de produção mais importantes, sobretudo o capital líquido da sociedade, não pertencem a ninguém, nem aos proprietários privados, nem ao Estado, nem mesmo à força de trabalho, aos empregados de determinadas empresas, como no sistema de autogestão. São colocados em fundos públicos, organizados pelas instituições democráticas em diferentes modelos de risco e retorno. E esses modelos, então, são experimentados, são praticados, e a sociedade aprende por esses experimentos o que funciona melhor ou pior, e ajusta de acordo os modelos. Isso seria, por assim dizer, um capitalismo sem capitalistas. Esses fundos conduziriam um leilão permanente do capital. Quem usa o capital é quem pode assegurar aos fundos a maior taxa de retorno pelo uso dos meios de produção, pelo emprego do capital líquido. Isso é a morte da propriedade privada absoluta, mas o sistema da economia de mercado continuaria a ter a propriedade privada tradicional e absoluta como um dos mecanismos de descentralização, mas não como mecanismo único. Conviveria ao mesmo tempo com esse sistema que eu descrevi como leilão permanente dos recursos de produção. Essa grande reinvenção da economia de mercado, no seu cerne da lógica da propriedade, é o meio mais importante para construir um sistema institucional auspicioso, hospitaleiro para uma economia do conhecimento includente, baseado na radicalização do experimentalismo prático e não na imposição de um dogma único sobre a lógica da propriedade. Essa é a ideia abstrata. Agora eu quero mostrar a sua exemplificação histórica de uma maneira que dramatize o problema mais importante na evolução econômica moderna e na história das ideologias dos últimos 200 anos. Vamos voltar ao século XIX. E vou começar dando o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na primeira metade do século XIX,
No período entre a independência e a guerra civil, havia dois regimes econômicos radicalmente diferentes, no sul e no norte. No sul, o regime era a escravatura. A escravatura, um sistema capitalista sob alguns aspectos e feudal sob outros. A escravatura africana e o Brasil e os Estados Unidos foram os dois maiores países escravocratas de toda a história. Mas no norte havia um outro regime econômico. A escravatura pouco existia e o regime predominante era uma economia de pequenos produtores, pequenos proprietários, artesãos e comerciantes. Quando Tocqueville visitou os Estados Unidos na década de 1830, só 1 em 5 homens brancos no norte trabalhava para um outro homem branco. Quer dizer, e os outros? Os outros eram pequenos produtores e proprietários e artesãos. Cooperavam para alcançar economias de escala, ao mesmo tempo que mantinham a sua autonomia econômica. Este era o regime. Esse também foi o regime predominante nos países de povoamento europeu, sobretudo de povoamento inglês, anglo-saxônico, em vários países do mundo. Na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá e até certo ponto também na África do Sul, com a hegemonia dos pequenos produtores agrícolas de origem holandesa. Até no século XX, os teóricos mais admirados do chamado social-liberalismo, como John Rawls, se entusiasmaram por esse regime dos pequenos proprietários. A tese de Rawls é que o capitalismo social, welfare state capitalism, o capitalismo do estado de bem-estar, o capitalismo de grandes empresas, em que o Estado usava as políticas compensatórias para humanizar o modelo econômico, como depois quiseram os políticos brasileiros, não era o modelo mais desejável. O modelo mais desejável era justamente esse regime dos pequenos produtores, dos pequenos empreendedores. Mas havia um problema, que os liberais e os socialistas do século XIX não conseguiram resolver. O problema é que ninguém entendia como que esse capitalismo descentralizado, na forma da pequena propriedade, da pequena produção, poderia alcançar as economias de escala, a agregação de recursos em grande escala exigida por uma economia contemporânea. Esse problema ficou como um enigma, um mistério não resolvido, e acabou sendo a maldição que explica a destruição da ideia da pequena propriedade. Depois da Guerra Civil Americana, e na Europa em geral, depois das guerras e dos conflitos ideológicos do século XIX, começa a emergir a grande empresa, propriedade dos plutocratas, dos ricos, para cumprir o papel
da agregação de recursos. Foi ela a grande empresa que resolveu o problema que os liberais e os socialistas não souberam, não puderam resolver dentro da lógica da pequena propriedade. John Stuart Mill e os socialistas que Karl Marx denegria como utópicos queriam o pequeno, inclusive dentro da cooperação. Esperavam que as pequenas cooperativas pudessem resolver o problema da agregação de recursos. Mas não conseguiram, não foi o suficiente. Então, a finança, os bancos, com o Estado atrás, vieram a ser as parteiras do novo capitalismo do século XX, com mega empresas, graúdos e ricaços atrás dessas megas empresas para fazer o que a pequena produção não conseguia fazer. E aí estamos no mundo contemporâneo. Assim chegamos ao século XX. A ideia de que o autoemprego era a forma superior do trabalho livre, depois da escravidão, foi, portanto, rejeitada. E o trabalho assalariado, o assalariado que trabalha para grandes empresas, começou a aparecer a forma natural e necessária do trabalho livre. Este é o grande problema desconhecido que o século XIX legou ao século XX e ao século XXI. Este é o dilema que vem do passado. Agora, nós temos condições de resolver esse dilema. E a formação da nova vanguarda produtiva no mundo, a economia do conhecimento em forma insular, monta o palco, cria a oportunidade para essa invenção. Por quê? Porque na economia do conhecimento prevalece a propriedade intangível, intelectual. Muitas das maiores empresas, como as empresas de produção de semicondutores, inclusive não têm estrutura física. São, como dizem os americanos, fabless, não há fábrica. O que há é uma propriedade intelectual, a produção física é encomendada, é terceirizada. Com isso, começa a aparecer a oportunidade para recuperar o sonho do século XIX da pequena propriedade, do predomínio do pequeno e da cooperação entre os pequenos como uma maneira de assegurar o acesso da maioria aos meios de produção. Isto está muito longe, isto é um sonho libertário, mas toda a inteligência programática está a imaginar os passos que gradativamente nos levam daqui a ali. É esse o espírito revolucionário, o espírito que visualiza a terra prometida, mas identifica também o caminho para atravessar o Mar Vermelho e atravessar o deserto e chegar lá. E é isso também que teríamos de ter no Brasil. É difícil que isso surja agora nos grandes países do mundo contemporâneo. É difícil que surja na China, porque a China trabalha sob um regime autoritário, em que a ideia do socialismo é corrompida pelo interesse
do partido autoritário em manter o seu poder e usar o dogma marxista como pretexto para a reprodução do poder autoritário. E é difícil que ocorra nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou no Japão, porque contradiz os interesses dos ricaços e dos bancos. Teria que surgir em outra parte do mundo essa ideia da democratização radical da ordem de mercado por meio da reinvenção da lógica de propriedade, mantendo a propriedade privada tradicional como uma das formas de descentralização econômica, mas afirmando a possibilidade e a conveniência de ter muitas outras formas de descentralização econômica que permitissem resolver o problema que o século XIX não resolveu. Como reconciliar a descentralização econômica com a agregação de recursos em grande escala por meio não do financismo, mas da cooperação e da fragmentação e relativização do direito de propriedade. Radicalizar a descentralização econômica, mas relativizar o controle absoluto que cada agente econômico exerce sobre os recursos a seu dispor. A segunda maneira de pensar a tecnologia como uma maneira de marcar fronteira entre o que já sabemos repetir e ainda não sabemos repetir. E perguntar, à luz dessa maneira de abordar a tecnologia, qual é o destino do capitalismo popular? Como é que o capitalismo popular vira o começo de uma economia do conhecimento para todos? Em contraste com o que temos no mundo hoje, que é uma economia do conhecimento excludente para poucos. A tecnologia não tem uma lógica imanente de evolução. Não há intrínseca na tecnologia uma lógica que determine que ela ande numa direção ou em outra. A tecnologia tem a lógica evolutiva que nós lhe damos. Nós é que somos os autores da lógica de evolução da tecnologia. A lógica de evolução que devemos querer para que o capitalismo popular se transforme em matéria-prima de uma economia do conhecimento para todos é uma lógica que deve obedecer aos seguintes 3 critérios. Em primeiro lugar, deve preferir aquelas tecnologias que sejam úteis à maioria da humanidade. Nas condições brasileiras, são as pequenas e médias empresas retrógradas da nossa periferia econômica e a multidão de agentes econômicos individualizados, a começar pelos informais e os precarizados da economia formal. E não uma tecnologia que seja capaz de ser aproveitada apenas pelas mega empresas, como os oligopólios do Vale do Silício. Isso não ocorre espontaneamente, ocorre por decisão, por vontade dos governos, do Estado e também dos tecnólogos, dos cientistas da computação. Nós temos agora no Brasil ambos os elementos.
Nós temos a herança do corporativismo varguista, que vamos aproveitar, mobilizar em proveito desse projeto do capitalismo popular. E temos uma multidão de jovens curiosos, anárquicos, experimentalistas, que são os mensageiros da economia do conhecimento. E não querem ser apenas os soldados dos oligopólios. Eles é que vão juntos trabalhar para desenvolver as tecnologias úteis à maioria, que transformem o capitalismo popular num instrumento de democratização das oportunidades e das capacitações. O segundo critério, aqui a lógica evolutiva da tecnologia que queremos deve obedecer, é o critério de que prefira as tecnologias ou a forma das tecnologias que empodere e equipe o trabalho e o trabalhador. As formas que meramente substituam o trabalho. Toda tecnologia destrói empregos, ao mesmo tempo que cria novos empregos. Mas a questão é se a ênfase deve ser no equipamento e no empoderamento do trabalhador ou na substituição do trabalho. As tecnologias da inteligência artificial permitem associar dois aspectos do trabalho nas economias contemporâneas. Um aspecto é o aproveitamento da perícia científica e técnica. Outro aspecto é a adaptação dessa perícia às circunstâncias variadas que as pessoas encontram na experiência prática produtiva. Sob esse ponto de vista, as tecnologias da era da economia do conhecimento têm uma grande vantagem potencial quando comparadas com as tecnologias rígidas da indústria convencional. Elas favorecem o improviso, o experimentalismo. Veja, a inteligência artificial permite que o trabalhador seja um improvisador. Como a enfermeira que tem à sua disposição a inteligência artificial, pode, com muito mais facilidade, se apropriar do conhecimento médico, diagnóstico ou terapêutico, e adaptá-los às circunstâncias variadas na prática médica. Cria, portanto, uma situação intermediária entre a enfermeira tradicional e o médico. Aumenta o potencial do trabalhador, não ameaça substituir o trabalhador e o trabalho. O terceiro critério, que tem a ver com o futuro, com o rumo, é o desfecho do processo. Qual é o objetivo, qual é a ambição que deve comandar essa evolução tecnológica? Seria o que se chama a inteligência artificial geral? Seria criar uma máquina que fosse como uma superinteligência, um simulacro, um substituto do intelecto humano? Não é esse o objetivo. A máquina, a inteligência artificial, deve ter poderes computacionais muito mais vastos do que os nossos, mas o que não pode ter é a imaginação, a descoberta do novo. O objetivo é a parceria
da máquina algorítmica e do homem com a imaginação. O que é a imaginação? Para explicar a imaginação, eu começo com um conceito abstrato e depois vou dar uma comparação sugerida pelo filósofo Schopenhauer. O primeiro passo da imaginação é distanciar-se do fenômeno. A imagem é a memória de uma percepção. O segundo passo da imaginação é entender o fenômeno atual como variante de uma série de possibilidades no terreno do possível adjacente. Não são possibilidades remotas, são as possibilidades próximas. São ali a que podemos chegar daqui. Esse é o segundo passo e o passo decisivo da imaginação. E o exemplo que eu iria dar de Schopenhauer é o comentário que ele faz a respeito da diferença entre o homem de talento e o gênio. O homem de talento, diz ele, é um arqueiro que alcança algo que outros não conseguem alcançar. O gênio é um arqueiro que alcança algo que outros não conseguem ver. A genialidade não é uma superinteligência, uma superfacilidade. O gênio pode ser desajeitado, relativamente incapaz. A genialidade é visão, é uma forma de visão. Goethe dizia que uma das qualidades mais raras é a capacidade de discernir a genialidade entre os seus contemporâneos. E é justamente porque a genialidade não é um poder que se presta a uma métrica, a uma comparação numérica, mas é essa capacidade de visão. E para reconhecer visão superior, é, em certo sentido, necessário já ter visão. Só alguém que participa da experiência da genialidade pode reconhecer a genialidade dos outros. E, portanto, o desfecho desse processo de organizar uma economia do conhecimento includente não é produzir a supermáquina, a superinteligência, não é construir uma máquina que seja como um ícone, uma encarnação desse superpoder entre os nossos contemporâneos. É acalentar a capacidade de descobrir o novo, de descobri-lo e de construí-lo. E o que isso tem a ver conosco, com o Brasil? Está profundamente ligado à nossa identidade nacional. O que é o Brasil? O Brasil é vitalidade. O Brasil é sincretismo. O Brasil é o país em que o sincretismo, a mistura de tudo com tudo, é ao mesmo tempo o problema e a solução. E a inteligência artificial, as tecnologias da economia do conhecimento podem ser mobilizadas a favor dessa insurreição experimentalista, dessa maneira de improvisar, trazendo o espírito profético, a genialidade, o poder visionário para a vida terrena e material. Agora, Marx e Keynes são diferentes um do outro. Propuseram duas ideias que exerceram imensa influência. Disseram, nós estamos
a véspera de superar a escassez. Disseram Marx, na introdução ao programa de Goethe, e Keynes em seu ensaio sobre as possibilidades econômicas para nossos netos. Estamos às vésperas de superar a escassez. E quando superarmos a escassez, veio então a segunda ideia deles, poderemos nos libertar da maldição do trabalho e fazer as nossas obsessões privadas, nos dedicar ao sublime, pescar de manhã, fazer poesia à tarde, porque não viveremos mais no mundo da escassez. Isso seria, para Keynes, o futuro do liberalismo, e para Marx seria o comunismo. Mas estão enganados, não estamos na véspera de superar a escassez. A escassez constantemente se reproduz em novas formas. E não é verdade que o trabalho tem de ser apenas uma maldição. Nós não precisamos apenas nos libertar da economia, nós podemos nos libertar na economia, criando um trabalho que nos liberte. E nesse processo, a formação de uma economia do conhecimento para muitos, como o desfecho do capitalismo popular, e a criação dessa nova lógica de evolução da tecnologia que eu descrevi pode ser um instrumento. Essa libertação ao mesmo tempo coletiva e pessoal, que é o potencial suprimido, negado pela forma excludente da economia do conhecimento que temos no mundo. Eu quero que o Brasil resolva o seu problema nacional de uma maneira que ajude a trazer luz e alento para a humanidade. E que o nosso soerguimento seja inseparável desse papel profético e libertador que exerceremos no mundo. Essa é a conclusão alternativa. Esta é a quarta de uma